Meus irmãos, então nós que ficaremos aqui, hoje nós vamos fazer uma apresentação da ementa, né? Para a gente começar aquecendo as turbinas. Então, aquilo que nós vamos ver durante todo o semestre acerca dessa temática, eu coloquei na apresentação ali, deixe-me ver se eu coloquei a obra. É a obra base que nós vamos utilizar para a classe de doutrinas ou de cosmovisão reformada. E por que nós pensamos nessa temática este semestre? É a base daquilo que nós temos visto, como esse é um tema que a gente já escutou bastante, mas que ainda é novo. Ainda é novo, se nós pensarmos que, com essa nomenclatura, cosmovisão bíblica, ou cosmovisão reformada, cosmovisão cristã, ou melhor, cosmovisão bíblica e cosmovisão reformada, nós poderíamos dizer que são sinônimas, porque se você pensar em cosmovisão cristã, a nossa mente pode ser remetida a pessoas que se afirmam cristãs, mas que a sua cosmovisão não está ancorada nos pressupostos e nos pilares da reforma protestante. Então, como eu disse, é um tema novo, para que nós tenhamos ideia. Essa temática chegou nas graduações dos seminários por volta de 2006, mais ou menos, alguns seminários, e começou a ter essa temática como uma disciplina, e depois passou a fazer parte da grade dos cursos de pós-graduação do nosso centro de pós-graduação, o Andreu Jumper, o centro de pós-graduação Andreu Jumper, é onde forma não apenas pastores, é aberto principalmente para pastores da igreja presbiteriana, mas não somente, ou seja, todos aqueles que possuem alguma graduação com grau de bacharelado, ele pode se candidatar e fazer a prova de seleção para cursos de mestrado, de doutorado. E às vezes a gente imagina as pessoas fora da seara da igreja, né, pensam. Eu disse outra vez, quando estava fazendo um curso de pós-graduação e nós estávamos numa reunião de antigos amigos da faculdade de Direito, e aí ele perguntou o que eu estava fazendo, eu disse, eu estou fazendo mestrado. Ah, legal, mestrado. Ele pensou que de repente eu estivesse fazendo algum mestrado na área jurídica, né? Eu falei, não, mestrado na área de teologia. Eu estou fazendo um mestrado na área de concentração em aconselhamento bíblico. Aí ele me olhou com aquela cara estranha. Mas tem isso? Né? E a ideia de que seria talvez um curso de 6 meses, um curso de 1 ano no máximo, né? E o curso é de 4 anos, normal como qualquer outro curso, com mais 6 meses para que se entregue o trabalho final. A mesma coisa no curso, no DEMIN, que o reverendo Adriano está concluindo aí, o curso de doutorado que eles fazem em implantação e revitalização de igreja. Portanto, nesses cursos de pós-graduação, também mais recentemente, que essa temática de cosmovisão cristã ou cosmovisão reformada foi inserido na ementa. Portanto, a ideia de trazer a discussão para dentro das nossas escolas dominicais, isso tem acontecido em todo o Brasil, né? E nós achamos que é importante. Nós não vamos passar por todos os temas, né? Mas nós vamos passar por alguns temas importantes. Primeiro, os pilares dessa cosmovisão reformada, né? Ou de uma cosmovisão bíblica, de uma visão de mundo que tem as Escrituras como a sua lente, né? Ou seja, como as Escrituras fazendo a leitura do mundo. Então nós colocamos estes óculos, e com estes óculos das Escrituras, nós passamos a ler todo o mundo, todas as circunstâncias, nós passamos a pensar desta maneira. Essa é a ideia. Isso vem de longe, mas as traduções que chegaram na nossa língua, por isso é recente aqui.
Então, apenas aqueles que tinham acesso livre à língua inglesa, então você tinha títulos traduzidos para a língua inglesa, muitos deles vindo do alemão, muitas vezes vindo do holandês, e uma grande escola da teologia reformada vem da Holanda, né? A gente menciona Abraham Kuyper como um pensador dessa perspectiva, né? Que depois vai fazendo a leitura dos puritanos ingleses, dos reformadores, começa a pensar acerca da teologia, acerca de como as Escrituras revelam Deus na pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de maneira muito mais ampla. Por isso, acabou se dividindo esses 4 pilares, entendendo que as Escrituras, como um todo, ela está dividida nesses 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Muito embora nós já conheçamos bem essa perspectiva toda, nós olhamos para as Escrituras, nós lemos, nós ouvimos nas exposições bíblicas, nós percebemos que as Escrituras nos falam da criação e dentro desse contexto nos traz a pessoa de um Deus Criador que fez todas as coisas, e dessa compreensão nós extraímos toda uma gama de conhecimentos acerca deste Deus, que continua sendo um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que para nossa mente limitada ainda é complicado entender que nós temos 3 deuses em um só e que os 3 são pessoas absolutamente diferentes. E que dentro daquilo que a teologia chama de economia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com uma função absolutamente separada. As Escrituras nos falam de um Deus Criador, mas esse Deus Criador não foi aquele que morreu na cruz, que padeceu os sofrimentos humanos e que encarnou, muito embora esse Deus que encarnou estivesse na criação. As Escrituras nos falam de um Deus Espírito Santo, que é pessoa tal qual o Pai e o Filho, aquele que a Escritura chama de companheiro, de alguém que anda do lado, né? A gente fala de paráclito, e aí eu uso sempre esse exemplo, para saber quem anda do lado é lembrar, na estrutura estatal que nós temos hoje, das paraestatais, aquelas empresas criadas pelo Estado para auxiliar o Estado na gestão da coisa pública e na prestação do serviço público. E aí, há um outro pilar aqui, que fala da consumação, ou da restauração, e aí a restauração plena. Ou seja, toda a teologia, toda a revelação de Deus está embasada nessa perspectiva. E é com essa lente que a gente deve olhar as Escrituras ou cada texto que nós lemos, porque ela o tempo todo nos fala acerca disso. Como eu disse, eu vou apenas pensar as aulas que nós teremos, por isso eu não vou entrar em cada temática específica, e nós teremos oportunidade de fazer isso e abrir espaço para que os irmãos possam perguntar, possam participar conosco. Inclusive, nesse momento, aquele que desejar fazer alguma pergunta, alguma colocação, levanta a mão, né? E aí eu vou repetir para que os irmãos que estão em casa possam ter a mesma pergunta. Olha só, então, nós começamos com o primeiro pilar que fala da criação, e ela nos diz de onde nós viemos. Quando nós pensamos na criação, algo que sempre preocupou os filósofos e pensadores é de onde nós viemos, quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, qual é o conceito que nós temos de nós mesmos, né? Um outro ponto é acerca da queda, e a ideia a criação foi feita, foi boa, o homem criado, Deus diz que é muito bom, mas o que foi que aconteceu? O que deu de errado? Né? Então as Escrituras falam dessa perspectiva da queda, e que muitas vezes nós deixamos em segundo plano, porque é algo que às vezes agride a sensibilidade, falar em queda, porque falar em queda é falar também de pecado, né? Mas é um outro pilar da cosmovisão bíblica, ou da cosmovisão reformada.
O outro ponto é acerca da redenção. O Deus que fez todas as coisas perfeitas, boas e muito boas, em tendo havido a queda, e aí vale lembrar que a queda não é porque Deus estava displicente, a queda não é porque Deus não sabia o que ia acontecer com o homem, né? Isso confronta toda a nossa teologia, né? Mas um Deus que permitiu a queda. E aí ele próprio provê a redenção, provê a restauração do mundo caído, do ser caído, e às vezes a gente pode pensar que a restauração ou que a redenção, ela veio apenas para o ser humano e para o homem, e é ledo engano, porque a redenção é para toda a criação. O apóstolo Paulo nos deixa isso muito bem claro, né? E a consumação, que nós não vimos completada no final dos tempos, na volta de Cristo. Então, a mesma Escritura que fala da criação, que fala da queda, que fala da redenção, fala também que todas as coisas serão restauradas. Uma criação nova, novos céus e nova terra. Então, esta é a ideia de quando nós pensamos em cosmovisão cristã ou cosmovisão reformada, cosmovisão bíblica. Olha só, o cuidado com os olhos, porque nós absorvemos muito pelos nossos olhos e a mente começa a funcionar com base naquilo que nós absorvemos por meio dos nossos olhos. Mateus diz, olha, são os olhos lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, por isso que às vezes a gente filtra as crianças do que estão vendo na internet, do que estão vendo na televisão. A mesma coisa, nós temos essa cautela com nós mesmos. Então, falar em cosmovisão é pensar como que os nossos olhos estão vendo o mundo que nós estamos vivendo. O que é cosmovisão? Nós vamos ver isso de maneira mais destrinchada, mas, grosso modo, é a maneira como nós olhamos o mundo, é a maneira como nós vemos o mundo. Se nós sairmos perguntando para as pessoas, o que você pensa do mundo? Nós vamos colher as impressões mais variadas, né? E é possível que alguém diga, olha, eu vejo o mundo como algo que foi criado por Deus, criado bom, criado perfeito, algo que foi feito do nada, porque nada, estava tudo sem forma e vazio. E esta coisa que foi criada, ela se deteriorou pela queda do homem, mas o Deus que criou providenciou um Redentor e nós estamos aguardando na esperança da consumação de toda a sua restauração, que hoje já está em andamento. Então, mas nós, na maioria das vezes, não vamos perceber esse tipo de visão de mundo, né? E a gente está aí para ver como que, não é um spoiler, mas nós vamos perceber um pouco mais à frente, de como a nossa mente às vezes está dividida acerca do mundo, o que ele é. Uma próxima aula, meus irmãos, é acerca do que é ser reformado. O que é ser reformado? Está muito em voga isso hoje. Primeiro, você entender, você, de certa maneira, abraçar os ideais da reforma protestante. Mas o que é ser reformado? Porque às vezes nós confundimos, né? Nós pensamos, é alguém que professa crer naqueles 5 pontos do calvinismo, né? Depravação total, né? Eleição incondicional, expiação limitada, né? Graça irresistível e perseverança dos santos. Pronto, eu fecho com os 5 pontos do calvinismo, então eu sou reformado. Não é muito bem por aí. A gente vai aos poucos podendo discutir e ver que isso é
apenas uma faceta daquele que pode pensar, olha, eu realmente me vejo como uma visão reformada. Abrange muito mais, abrange conhecer acerca da teologia da aliança. Os irmãos, no domingo, no dia 30, nós batizamos criança aqui, e nós falamos acerca desta questão bastante importante, de nós nos lembrarmos da aliança, de crermos em uma aliança feita por Deus, e é uma aliança unilateral, porque o homem não consegue cumprir a sua parte. Então esta aliança ela é feita unilateralmente por Deus. Nós nos lembramos de quando o Senhor fez um pacto com Abraão. O Senhor disse para ele partir os animais, aquelas aves todas ao meio, separar, né? E cumprindo o protocolo do Oriente Próximo, em que aqueles que estavam fazendo um acordo fazia esse tipo de pacto, né? Simbolizando, olha, e passavam entre os animais mortos os dois, né? Simbolizando, olha, aquele que descumprir o pacto, que descumprir a aliança que está sendo feita, esse contrato, que seja feito com ele o que está sendo feito com esses animais. Era assim os contratos no Oriente Próximo. Só que a palavra de Deus nos diz que Abraão caiu num profundo sono, e o Senhor em forma de fogo passou no meio. Ou seja, ele faz aliança, ele é o garante dessa aliança, ele é que sustenta essa aliança. Então, crer nesta aliança, e que ela tem uma abrangência muito maior do que nós, às vezes, conhecemos comumente, né? E nós vamos entender isso um pouquinho mais à medida que for caminhando, né? Que não tem uma aliança feita no Antigo Testamento, né? E outra no Novo, porque a do Antigo Testamento passou e não serve mais. Nós vamos compreender que todas essas alianças feitas por Deus, lá com Adão, com Noé, com Abraão, com todos os homens, elas na verdade apontavam para uma aliança muito maior, e a aliança que fechava todo o cerco. Então cada aliança posterior, ela abarca a anterior, e ela é muito maior, ela garante, tem um peso muito maior, né? E nós vamos perceber que a aliança última, feita em Cristo Jesus, quando ali na última reunião com os discípulos ali, ele faz a ceia do Senhor, e ele diz que aquilo ali é a nova e eterna aliança. Então, essa é uma perspectiva daquele que pode dizer, olha, eu sou reformado, mas isso não pode servir como algo que nos engrandeça, porque às vezes nós imaginamos que ser reformado é fazer com que nós sejamos melhores que os outros. Não passa por aí. A nossa vida diz se nós realmente somos reformados. Então esse é um outro tema. Um outro tema que nós veremos no mundo, mas não do mundo. Essa obra do reverendo Weber, e por isso o motivo de nós escolhermos, ela é de uma fácil leitura, embora tenha uma quantidade boa de páginas, perto de 700 páginas, né? Mas ela tem um bom espaçamento. Ela é numa linguagem muito acessível, não muito filosófica, muito embora também seja profunda, né? E traz esse tema de maneira muito palatável, muito boa. Então, ele faz uma reflexão acerca do livro de Daniel. Então, ele pega Daniel e seus amigos como um grupo que é retirado de Judá, junto com o povo de Deus, quando é encaminhado para a Babilônia, vão ser escravos na Babilônia, né? Muito embora imaginavam que seria um período muito curtinho, né? E a palavra de Deus nos diz que ficaram lá 72 anos, perto de 70 anos, né? Então ele toma Daniel para mostrar qual era a cosmovisão de Daniel, qual era a visão de mundo de Daniel. Como não sucumbir na Babilônia culturalmente, como não passar a adorar os deuses dos babilônios, como se manter forte numa cultura daquela, como se manter íntegro, como se manter fiel em meio àquela cultura babilônica. E alguns exemplos que, eu não me lembro, ele acredito que toque nisso, mas a Nancy Pierce toca nesse aspecto, né? O Michael Wharton também, e um outro autor que está na nossa bibliografia, ele usa um exemplo muito característico, porque ele cita a universidade
e faz um paralelo com a Babilônia, e fala de como os jovens vão para a universidade, e quando eles não têm uma boa base bíblica, uma boa convivência, uma boa formação acerca de quem Deus é, mesmo aqueles que são convertidos muitas vezes sucumbem, e lá eles começam a ser aculturados com a perspectiva da visão de mundo acadêmica, filosófica, e vão começando lentamente a se desviar do caminho do Senhor. Então ele faz um pouco dessa comparação da Babilônia, que tem o objetivo de mudar a língua, mudar os costumes, mudar a religião, mudar o Deus que é adorado, e como Daniel e seus amigos mantêm-se firmes, e só se mantiveram firmes porque eles tinham uma cosmovisão muito solidificada acerca de quem Deus era e o que Deus havia feito na história do povo de Deus. Então, quando se faz esse paralelo, com a universidade, ele quer comparar as dificuldades que o povo de Deus encontrou na Babilônia e como que os filhos de Deus, o povo de Deus, ainda hoje, quando vai para as universidades, ele precisa ter pernas bastante fortes e convicções bastante ancoradas nas Escrituras, para que eles possam entrar na universidade, como se entra por um cano e veja a luz lá na saída e aprender aquilo que ele precisa academicamente, mas ter sólido aquele em quem ele crê. Eu disse, João nos relata acerca do que Jesus disse: olha, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. O que Jesus está dizendo é que a igreja de Deus, ela está no mundo. O mundo ainda é um mundo caído, mas é um mundo que pertence ainda ao Senhor. É um mundo que tem configurações ainda, mesmo deteriorado do jeito que está, seja pelas pessoas, pelo meio ambiente, esse mundo ainda pertence ao Senhor. E uma fala muito interessante do Abraham Kuyper, nas suas obras, é que não há 1 centímetro sequer nesse mundo que Jesus Cristo não coloque o dedo e diga, é meu. E essa é a perspectiva bíblica, a perspectiva de uma cosmovisão reformada. Então a igreja do Senhor está no mundo, mas não pertence a esse mundo. A gente se diz, olha, nós somos peregrinos em terra alheia, peregrinos em terra estranha, convivendo nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E essa é a ideia mesmo que as Escrituras nos relatam. Estamos aqui como peregrinos, como sal que deve retardar o apodrecimento, prolongar as questões, a vida aqui, e ser instrumento do Senhor. Eu acho muito legal pensar, num tempo de elucubração, ficar imaginando como que seria o mundo sem um crente sequer. Sem um sequer. Eu fico imaginando o que não aconteceria, né? Então, até isso é bondade de Deus para aqueles que ainda não o conhecem, pela graça comum que Ele provê. Os filhos de Deus, vivendo num mundo caótico, né? Não são do mundo, mas estão no mundo, para retardar esse apodrecimento do mundo. E aí, uma dicotomia moderna. Quando eu digo moderna, pensa em 100 anos é moderno, gente. Se nós formos analisar a história da humanidade, né, a mudança de 100 em 100 anos mais ou menos, mas uma dicotomia moderna, meus irmãos. E eu vou dizer porque não tem 15 anos que eu pensava dessa maneira, ou talvez um pouco menos. Olha só, é a ideia de que no mundo há coisas que são sagradas e há coisas que são profanas. Já pensou nisso? Já ouviram alguma coisa desse tipo? Eu me lembro que certa feita nós estávamos no aniversário de uma irmã em uma igreja, e na casa dos irmãos da irmã, os irmãos, havia música, e os irmãos
as irmãs queriam dançar. E um irmão me puxou do lado e falou: pastor, isso pode? Dançar? E aí eu falei: por que não? Percebe? E aí, essa dicotomia, o que é sagrado e o que é profano? Ir ao supermercado é sagrado ou é profano? Sair para procurar um carro para comprar é sagrado ou é profano? Vir para reunião de oração é sagrado ou é profano? Essa ideia de que algumas coisas que nós fazemos é sagrado e algumas coisas é profano, e eu não vou me demorar muito aqui, a gente precisa voltar lá no século IV, século V, para nós entendermos de onde é que veio essa ideia, né, e que chegou até nós tantos anos depois, 15 séculos depois, né, lá que começa lá no maniqueísmo, né, com N, essas discussões, primeiro acerca de tentar proteger Deus, né, a convicção de que o mal está no mundo. Nós não temos dúvida. Vocês têm dúvida que a maldade está no mundo? Nós temos certeza de que ela está no mundo. Mas como que nós vamos blindar Deus para dizer que Ele cria toda essa, ou permite essa maldade, ou Ele criou o mal, essas coisas todas, e nós não vamos entrar nessa discussão agora, é uma discussão longa, né? Mas vem de lá desta ideia, então, de que existem dois deuses nesse mundo, um Deus de trevas, um Deus de luz, um Deus bom e um Deus mau, e ficam digladiando pelo coração do homem, né? Então há uma luta entre bem e mal. Meus irmãos, a luta é no nosso coração, né? Ou seja, Deus não está lutando com ninguém, porque não tem quem possa lutar com o Senhor. Então não há uma luta em que o Senhor poderia ganhar perto dos 45. Então essa ideia de sagrado e profano, que é o mercado é profano, não é sagrado, e que vir para a reunião, para o culto, seria algo sagrado. Tudo é sagrado. Acerca da dança, tudo foi criado por quem? Por Deus. Ele criou como? Bom. Aí nós temos que nos lembrar do que a queda fez com essa parte da arte. E aí, junto com essa arte, nós não podemos separar a pintura, a música, a escultura. Deus é o artista perfeito, que fez uma obra perfeita, que criou a obra perfeita, da qual todas as demais são derivadas. Quando nós pensamos em maldade, né, eu estava lendo recentemente, né, aí a gente pensa em Hitler. Quando pensa em Hitler, a primeira coisa que vem à mente é alguém extremamente mau, é alguém que só fez maldade, e eu não discordo que ele não tenha feito muita maldade, mas nós não podemos dizer que Hitler foi alguém que nunca amou, que não amou a sua mãe, que não amou os seus filhos. Então, a ideia é de que a queda, ela acaba deteriorando muita coisa. Então essa ideia de que nós vivemos num mundo em que há dois deuses, ao bem e o mal, digladiando, isso não corresponde àquilo que as Escrituras afirmam. As Escrituras afirmam que tudo que Deus criou é bom. E resta na criação, ainda que deteriorada, um eixo, um núcleo que ainda é um núcleo bom, que está sendo restaurado. A gente vai ver isso um pouco melhor, um pouco mais à frente. Então vamos pensar no cristianismo como uma cosmovisão, e a gente está falando de cosmovisão, né? E se você pensar, por exemplo, no budismo, é uma cosmovisão. Se nós formos pensar no capitalismo, é uma cosmovisão. Se nós formos pensar na teologia da libertação, aquilo que nasce um pouco de ideais socialistas, né? É uma visão de mundo, é uma cosmovisão. Muito embora no seu núcleo duro tenha
grandes pigmentos de confundir o que é redenção, né, que traz junto a si aspectos da queda, no sentido de que, olha, alguma coisa não está boa, não está funcionando bem. Alguma coisa que já existia, criação. E como é que nós vamos redimir isso, ou como é que pode acontecer a redenção? Quando houver igualdade de classes, divisão melhor de renda, não houver escravos e senhores. Percebe que também é uma cosmovisão, que ainda que de maneira deturpada das Escrituras, fala também de criação, que é de redenção. Só que a redenção vem por uma melhoria social para algumas classes. Mas é uma cosmovisão também. E o cristianismo é uma visão de mundo. Quando nós falamos de cosmovisão reformada, de ler o mundo com a lente das Escrituras, é esta a ideia. O Charles Colson e a Nancy Pierce, numa obra chamada E Agora, Como Viveremos?, ele diz, olha, o cristianismo genuíno é mais do que um relacionamento com Jesus. E às vezes nós podemos pensar que ser cristão é só se relacionar com Jesus. É se relacionar prioritariamente com Jesus. Mas isso disso daí surgem, isso reverbera. Então ele diz assim, olha, é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É uma visão de mundo. Então o cristianismo como uma cosmovisão é a gente entender toda a obra da criação, entender toda a queda, os efeitos da queda, o que fez com o homem, o que fez com a obra da criação, o que fez com o mundo, com o planeta, com o universo, com os animais, com as plantas, porque tudo isso é criação de Deus, e que foi criado perfeito. E entender essa perspectiva dessas 4 facetas, ou desses 4 pilares, que envolve toda a cosmovisão bíblica. Eu falei da universidade, né? A ideia de comparar a vida na Babilônia, né? Outro dia eu vi um pastor falando, né, da UNB, e nada contra a UNB, é uma universidade muito boa, muito conceituada academicamente. Sonho de muitos, né? Eu não estudei, infelizmente, na UNB, mas talvez se tivesse estudado naquela época, sem uma boa preparação, provavelmente, aliás, eu minto, eu estaria aqui, porque o Senhor, aqueles que Ele escolheu desde a fundação do mundo, Ele muda todos os destinos, e eu estaria aqui. Percebe? Então, a vida na universidade, e esse pastor fez essa menção, né, de UNB, Universidade Nacional da Babilônia, né? É apenas um trocadilho, e não vai aqui nenhum desrespeito a nenhum professor ou nenhum aluno da universidade, né, que é muito bem conceituada no país. Mas no que tange a fazer a leitura acerca do mundo, talvez ela puxe mais para o lado filosófico, né, de pensadores que nunca creram no Senhor, e eu digo nunca até hoje, porque nós não sabemos como que a coisa pode acontecer amanhã na vida de cada um deles, né? Mas dos desafios que existe, né, na universidade, sobrevivendo a uma cultura hostil, aquilo que Daniel e seus amigos experimentaram lá na Babilônia. Nós falamos dos 4 pilares da cosmovisão reformada, e nós teremos especificamente cada um desses temas, né? Acerca da criação, o texto de Gênesis nos fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Nós vamos falar acerca de conviver neste meio, no mundo, mas não do mundo, né? A ideia de que nós não estamos sozinhos. E a oração de Jesus nos deixa isso bastante claro, né? No relato do apóstolo João. Eu não sei se é pequenininho demais, dá para ler aí, Bruno? Aí atrás. O Bruno conseguiu ler, ele está sem óculos.
eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Não ficarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Muito legal. Esse texto aqui tem muita coisa embutida, né? Ou seja, de como o Senhor Jesus, ele deixa claro, né, que ele não perde nenhum daqueles que o Senhor lhe deu. A ideia de que não se perde salvação depois que é salvo. Não se perde, porque o garante não é você, o garante é o próprio Senhor. E uma outra ideia que ele nos deixa aqui: o único que se perdeu era o que estava separado desde a fundação do mundo, destinado à perdição. E nós sabemos, as Escrituras nos falam de Judas. O apóstolo Paulo vai falar nisso também em 2 Tessalonicenses. Ou seja, a ideia de que, mesmo vivendo nesse mundo caótico, você não está sozinho. Vencendo o mundo. Jesus deixa claro que isso é possível. Vencer o mundo é o mesmo que manter-se separado dele, e essa visão, a cosmovisão bíblica vai nos dar essa percepção. Falar de cosmovisão reformada é falar de queda. A ideia de se perguntar o que deu errado. Eu estava vendo uma matéria de ontem, né, alguém, como eu estava vendo o jogo do Palmeiras na decisão do Campeonato Mundial, lá próximo ao estádio do Palmeiras, e ele armado atira assim em várias direções, e num atrito ele acaba matando uma pessoa, né? O que deu errado? O que deu errado para essa maldade no mundo, né? É uma outra perspectiva que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, e certamente vai nos fazer ler as Escrituras de uma outra maneira, né? A gente fala em luz no fim do túnel, aí tem gente que fala assim, mas cuidado, pode ser o farol do trem, né? Então sai do trilho. É a ideia de que nós enxergamos para onde as coisas estão caminhando, né? O Senhor Jesus disse, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Isso é uma garantia do Senhor, né? Não significa que a gente não vai ter dificuldade durante essa caminhada, mas Ele estará conosco. A ideia de que humilhados serão exaltados, né? Essa é uma outra aula. A ideia aqueles que estão na Babilônia estão exilados, não estão passando férias. Nós estamos nesse mundo como peregrinos, né? Mas Deus está no controle mesmo no exílio da Babilônia, né? Vendo o salmista que diz, olha, queriam que nós cantássemos, mas nós penduramos as nossas harpas. Como é que nós vamos cantar ao Senhor em terra estranha, né? E depois o salmista diz, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, né? Deus no controle, mesmo no exílio. Pilares da cosmovisão reformada: redenção. É olhar para toda a obra de Cristo que está inserida no plano de salvação, em toda a história da redenção, que começa já lá no Éden, né? Começa lá em Gênesis 3,15, apontando para a redenção, para o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, né? Que esmagaria Satanás. Então percebe que a perspectiva de redenção, ela permeia toda a Escritura. Essa é a ideia quando nós estivermos vendo essa aula acerca deste pilar da cosmovisão reformada.
olhos no eterno numa vida debaixo do sol. É a ideia de olhar para o autor e consumador da fé. Então, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão reformada, ela tem esse olhar para o eterno. Ela se envolve, ela percebe os efeitos da queda na criação como um todo, na sua vida. Nós envelhecemos, o cabelo fica branco, né? Nós ficamos mais frágeis à medida que o tempo vai passando. O corpo está sujeito a intempéries. Tudo isso é efeito da queda, mas os olhos precisam estar focados no autor e consumador da fé, como nos diz o autor de Hebreus. Então, esse olho que está vendo, olhando, enxergando a luminosidade no final do túnel, e faz com que nós possamos fazer a leitura perfeita do momento atual, né? E o último ponto, o último pilar da criação é acerca da criação restaurada, os efeitos redentores no cosmos, né? E às vezes a gente pode pensar que Cristo volta e restaura a criação, não é? A ideia é que a criação já está sendo restaurada. A igreja de Cristo é uma demonstração de que a criação de Deus já está sendo restaurada. O processo já está em andamento. Ou seja, quando Cristo voltar, essa restauração se completa. Então, perceber os efeitos redentores de Cristo, né? Seja na vida particular, na vida da igreja, no mundo como um todo, é possível perceber os efeitos redentores de Cristo. Ou seja, o pilar da consumação já começou. Então, quando Cristo vier, ele, na sua segunda vinda, ele conclui essa restauração, aí sim novos céus e nova terra. Essa é a ideia. Então, na verdade, hoje nós fizemos apenas uma apresentação da ementa, um pouco do que nós vamos ver, capítulo após capítulo, né? Tema após tema, durante os nossos 17 encontros aqui na igreja. Nossa oração é que o Senhor possa nos capacitar, nos desafiar, trazer para nós, e a ideia das aulas é instigar a gente. Por exemplo, sobre esse detalhe, eu nunca imaginei isso. Me explica melhor isso. Sobre esse detalhe eu discordo. Por isso. E nós vamos tentar acolher e ver. Vem cá, então vamos olhar por esse outro diâmetro aqui. Vamos pegar as Escrituras e olhar à luz desse texto aqui. O que você acha? Né? E a gente vai se lapidando. A ideia é que, aos poucos, nós vamos internalizando isso, vamos levantando os nossos questionamentos, né? Sejam eles filosóficos, teológicos, né? e da nossa vivência, para ver como é que nós podemos trazer resposta com esta outra lente. Né? De repente, como é que nós podemos pegar, colocar, quando saio de casa pela manhã, eu sempre tenho que pegar os meus óculos, eu vou lá no sabãozinho líquido, passo com o dedo aqui bem de leve, lavo, pego um papel higiênico, opa, estou enxergando melhor. A mesma coisa pegar a luz das Escrituras e jogar em cima da situação fática, da situação real, ou das convicções que nós temos, que desde criança nós aprendemos, né? Eu estava fazendo a leitura de uma música que eu cantei muito quando católico, e com todo respeito aos irmãos que lá estão, né? Vendo um show de vários padres, e isso vai para o YouTube, né? Mas eu quero deixar bem claro que essa é a minha perspectiva. Então, quando eles cantam uma música chamada Mãe do Céu Morena, e ele diz que ele é Senhora da América Latina, né? Ou seja, então só a América Latina, né? E diz que fala acerca de um povo, chama o povo para lutar pelos seus direitos, né? E a perspectiva da letra, se nós analisarmos, ela tem um cunho um pouco da teologia da libertação, né? Que vê como é que nós podemos lutar. A coisa vem por meio da revolução. Se não nos dão, nós tomamos, né? E eu falo disso porque durante muito tempo cheguei a militar um pouco com estas ideias de que
nós poderíamos reverter a coisa e mudar a sociedade pela revolução. Me lembro de um colega da igreja da época, né, bem jovem, e jovem assim, que você tem no seu coração a ideia de mudar as coisas. Ali pelos 18, 19 anos, né? E ele escreveu na parede da casa dele, assim, num paredão grande, bem bonito: não somos revolucionários, somos a própria revolução. Eu achei aquela frase assim, né? Aí mais tarde eu fui pregar nos postes com cola feito de maisena, né? Por diretas já, porque nós vamos mudar este país, tornar esse país mais ético, tornar esse país com igualdade de renda para todo mundo. A única fonte de redenção vem da cruz. Qualquer outra ideia de redenção que não venha da cruz, ela é falsa, ela é temporária, ela não preenche, ela não satisfaz. Hora ou outra vai sentir sede de novo. A única forma de redenção, ela vem da cruz. E esta é a ideia que nós queremos discutir com os irmãos, fermentar nos irmãos, instigar nos irmãos ao longo desse semestre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria. E como aquilo que o pastor Márcio falou aqui na última pregação, que eu achei muito legal, na hora da gente falar coisas duras, para que o Senhor trate os ouvidos, o coração de toda a igreja e nos mantenham de joelhos, ainda que não fisicamente, mas com o coração de joelho naquilo que nós falamos como, primeiro, tendo vindo das Escrituras. Porque aquilo que não vier das Escrituras, a nossa oração que o Senhor faça cair no esquecimento, que os irmãos não se lembrem, saiam da porta, como névoa, ela se desfaz. Mas esse é o nosso desafio. Queria abrir, a gente tem alguns minutinhos, caso algum dos irmãos tenha alguma dúvida acerca de algum dos temas, né, de como será a logística, né? Os irmãos estão se dedicando, já preparando aí as suas aulas, e a nossa oração é que o Senhor use cada um dos irmãos como instrumento de graça para abençoar a igreja com uma boa aula e que nós possamos glorificar o nome do Senhor ao final. Fica aí aberto aos irmãos, se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta. Pastor, eu não concordo, acho que o senhor falou demais, não gostei da sua camisa. Então vamos orar, meus irmãos. Amado e eterno Deus, que alegria, Senhor, saber que fomos resgatados pelo Senhor depois de tamanha queda. Entender que na queda lá do Éden, Adão, o representante de toda a humanidade, que nos representava, ele caiu porque ele quis ser igual a Deus. E na sua queda ele arrastou toda a humanidade. E na sua queda o pecado contaminou toda a humanidade. Ó Senhor, tudo o que nós temos tornou-se depravado no sentido em que foi respingado pela sujeira da queda, pela lama da queda. Ó Deus Santo, a nossa mente não pensa apenas os caminhos do Senhor. O nosso coração às vezes vacila. Os nossos olhos buscam muitas vezes aquilo que não deveriam. A nossa boca, ó Senhor, ela profere palavras que não honram o teu nome. Por isso o salmista clamar para que fosse posto guarda na porta dos seus lábios. Por isso o salmista clama para que o Senhor possa abrir os olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Sinal que os nossos olhos, ó Senhor, também foram afetados. Nós como um todo. Mas a nossa esperança é que o Senhor, na tua infinita graça, o Senhor tem restaurado o teu povo. O Senhor que separou um povo santo, tem agora santificado a cada dia, despoluindo os teus filhos da mácula do pecado. E um dia estaremos absolutamente sem ela. Isso é o que nós professamos. Agradecemos ao Senhor porque temos o privilégio de também discutir essas questões com os nossos pequeninos,
ainda de uma maneira adequada, para que eles possam ir compreendendo aos poucos que o Senhor é Deus Criador, Deus Redentor, Deus Consolador. Ó Deus Santo, nós queremos agradecer, porque hoje nós entendemos que não há vida fora da Tua igreja, que não há vida distante do povo de Deus. Nós fazemos parte do rebanho de Cristo. Ele que tem outras ovelhas em outros apriscos, mas nós fazemos parte da igreja invisível espalhada por este mundo, carecendo sempre da Tua misericórdia, carecendo sempre da compreensão da Tua glória, para que nós possamos Te louvar como o Senhor realmente nos pede, nos ordena. Ó Deus Santo, nós queremos agradecer por esse início de ano, por todos os professores. Nós ainda carecemos de vários, ó Deus, e pedimos que o Senhor inquiete os irmãos, as irmãs. Desejo do nosso coração é que tenhamos figuras masculinas e femininas dando aula para os Teus pequenos, para os jovens e para toda a Sua igreja. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em tudo o que nós fizemos. Nós oramos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém.